Bom, voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento, com muito prazer recebendo a visita do Dr. Jair de Oliveira Soares. Satisfação em recebê-lo. Ex-governador, deputado federal, ministro da Previdência. O Dr. Jair que tem uma extensa folha de serviços prestadas não apenas para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro. Tive muita honra de trabalhar com o Dr. Jair e posso dizer, na presença dele aqui, que, olha, é muito raro ainda hoje, né, em termos políticos, da estirpe, né, de um Jair Soares, do ponto de vista da moralidade pública, do ponto de vista da visão empresarial, da visão macroeconômica que ele teve, da visão social que sempre os governos do Dr. Jair tiveram, e em todas onde ele teve, no deputado federal, como ministro, sempre vendo as coisas do lado da sociedade, quer dizer, do benefício da sociedade. Por isso, muito prazer, doutor. Eu tenho registrado na minha memória o doutor Jair Soares indo lá na fila, nos postos de saúde, cuidando da saúde pública em loco, às 6 da manhã, às 5 da manhã. Eu acho que é um tema interessante esse. E a maneira dele administrar não é coisa eleitoral. Não, ele administrava como se administra, no chão de fábrica, onde estão acontecendo os eventos, as coisas acontecem, os problemas, vendo de perto quais as melhores soluções. Acho que isso é um tema interessante para o doutor Jair falar, porque, afora isso, ele também é um homem que tem a origem, a formação também na saúe pública, né? Sou cirurgião dentista e sou advogado. Ainda. Corretor de imóveis também? Corretor de imóveis jubilado já. Jubilado. A idade vai chegando. Né? Bom, essa história, viu, é como o dono do boi, né? É os olhos dele que engordam. Se ele está longe, se ele deixa outros administrarem os seus bens. E aquele que se dedica à administração pública, que tem espírito público, ele faz a gestão como se fosse dele. Eu exerci vários cargos, sendo sempre o segundo. E é muito bom ser segundo. Talvez seja melhor ser segundo do que ser primeiro. Até naquela época podia não se dizer isso. Mas hoje, com os controles internos e externos, e às vezes com a maledicência que ocorre, e um rabo de palha que às vezes querem colocar nos homens públicos, porque, na verdade, aqueles que fazem vida pública, atividade pública hoje estão muito mal, porque nivelaram todos, nenhum político presta. Isso é muito ruim para o nosso país. A democracia. Mas a primeira vez que eu exerci um cargo, vamos dizer assim, como ordenador primário perante o Tribunal de Contas do Estado, perante a Controladoria Geral do Estado, a CAGE, foi como presidente da Comissão de Compras. Eu confesso que, quando o governador Peraque Barcelos me convidou, eu não precisava estar em cargo público, tinha uma atividade profissional, liberal, e bem aquinhoada. Basta dizer que eu podia comprar um carro zero todos os anos, coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer, porque sou filho de funcionário público, neto de fiscal sanitário da higiene, neto de brigadiano, nasci na casa de um brigadiano, mas como ele me deu uma espécie de cheque em branco, uma carta branca, porque ele me conhecia desde guri, eu assumi as compras. Mas todas as compras do Estado. No meu livro, que já foram vendidas 25 mil exemplares, que lancei em 2006, e já está na segunda edição, e agora já vai sair um mês que vem o segundo livro, que é um livro muito importante, que fala da bomba na tribuna de imprensa. Esse é o capítulo mais importante. Tem algo que pode ser levado para essa Comissão da Verdade. Então, quando eu recebi do convite, eu vou me afastando, e estou abrindo a porta, ele, guri, fecha a porta. Nós estamos falando em 1967. Fecha a porta, porque quero te dizer uma coisa. Se alguém roubar, tu vais para a cadeia. Então, uma responsabilidade grande. Eu, um profissional liberal, pegar num rabo de foguete, né? Início de carreira pública, né? Não, porque eu já vinha de 55. Não, mas eu digo assim, da responsabilidade, você era o primeiro. Mas ali, de 55, no primeiro governo do Meneghetti, eu fui oficial de gabinete, chefe de gabinete, né? Depois fui chefe de gabinete do presidente do IRGA, depois fui chefe de gabinete do presidente da Assembleia, do Gustavo Lange e do Alfredo Fomaister, e depois vou para esse cargo. E nesse cargo, como o volume era enorme de compras, nós estamos falando de milhões de dinheiro, sem os 15 zero e sem
o Plano Real, que dividiu o nosso patrimônio por 2.750. E tudo que estava depois da vírgula nesses planos econômicos ficou no Tesouro Nacional, claro. Eles têm pouco, o bolo tributário deles é pouca coisa a mais que 60%, eles têm que ficar com mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. E eu vi que para administrar aquela área, tinha que ter um sistema único. Sem sistema único, não teria condições. Então, a primeira coisa que tive que fazer é conscientizar todos os chefes de almoxarifado, reuniões periódicas. A segunda coisa foi fazer uma análise, que é através do decreto 18.881, de maio de 1967. Eu tenho memória digital, graças a Deus. Dá para se ver. E faço questão, né, de dar os números de tudo, porque eu acho muito importante. Então, eu resolvi fazer umas visitas de incerta. Tinha os dados estatísticos, que ainda há pouco se viu num programa que se usa na iniciativa privada, né? E as duas esferas não diferem, né? Como a economia. A economia, tanto a micro como a macro, não difere da doméstica. É despesa e receita. O princípio mesmo. É o princípio. Né? Não pode gastar o que não tem e não terá. Nós, no Estado, nós estamos gastando o que nunca teremos. Quer dizer, não é por culpa dos governantes, é por culpa de um sistema tributário que não acompanha o rito, a instituição da federação, né, da própria independência dos poderes que deve existir. E nessas visitas, de posse da estatística, principalmente vou falar na área de medicamentos, vou falar, por exemplo, no tuberculostático de primeira e segunda linha, que a gente sabe bem como são as coisas, porque eu sou da área, tenho a cadeira da medicina, que é a terapêutica médica, e farmacologia. Nossa, eu fiquei muito preocupado. Então, uma vez fui visitar o Sanatório Partenon, um órgão que cuida dos portadores de tuberculose, e falando lá, quis saber o estoque, claro que eu sabia. Perguntei o estoque que tinha. E o estoque era, vamos dizer assim, uma expressão meia chula, né? Era cavalar. Um estoque grande. E eu disse, confere. Mas o que vocês vão fazer com esses medicamentos, que tem medicamento para 20 anos? Prazo de validade. Prazo de validade. Então... Só com uma epidemia para conseguir. Nem com epidemia de tuberculose, né? Nem com o AIDS agora que baixou as imunidades e que se aloja e fez recrudescer a tuberculose, nós poderíamos, e não pode ser assim, nós não podemos atender a voracidade dos fornecedores para o Estado, nós temos que atender as necessidades. E a partir daí, viu, em todos os campos, carne de primeira sem osso, estava no empenho escrito. Eu fui fazer uma incerta para ver. Aí, 6 da manhã, fiquei embaixo de uma árvore. Quando o cara quitou o recebimento, eu encostei com o meu Gordini particular e disse, o que houve? Seu Gordini. Gordini. Gordini particular. Verde. Estufamento de chinilho vermelho. Gordini 4 ou Gordini 3? Não, tinha o 4 e o 3. Era o primeiro Gordini. Eu nem me lembro, nem tinha tempo. Mas aí eu disse, então vamos fazer a inspeção da carne. E levantei, que a primeira era carne de primeira sem osso, mas embaixo era carne de pescoço de terceira. Barbaridade. Não, aí não tem quem aguente. Não dá quem aguente. Então, veja, isto passou a ser uma necessidade, porque a gente sente, quando está exercendo o cargo público, como é que a população, a sociedade aceita. E a sociedade aceitava muito bem, porque os grandes jornais de Porto Alegre davam a notícia em manchete, nas últimas páginas. Não que eu quisesse, porque era notícia. Quer dizer, então, um absurdo. O Estado pagava mal, né? Aliás, comprava mal e pagava mal, por prazos de 6, 7 meses. E nós, no sistema, nós fomos o pagamento à vista. Nós fazíamos direto, às vezes, com o empresário. E até perguntei para uma certa empresa uma vez, estava difícil, o negócio, era uma compra muito grande. Uma compra extraordinariamente grande. E até uma vez, uma negociação que eu fiz direta pelo volume, eu disse para ele no fim, ele deu o preço final, baixou muito. E eu disse assim, e aquele negócio assim, não, aí dá para arrumar uns 2%. Mas então bota no preço.
E aí, o negócio extraordinário. O governador, à época, usava esses números, uma coisa extraordinária. O doutor Jair eu nunca esqueço que antigamente a carne, ela era enrolada em jornais. Jornal. Quem não se ia E quem manipulava, o retalhista, o açougueiro, ele fumava, mexia no dinheiro, cortava a carne e enrolava a carne. E não tinha balcão frigorífico, ele era pendurado. E em 1971, quando eu fui secretário de Saúde, o Código Sanitário era de 1939, que foi um grande Código Sanitário para a época, que foi um grande diretor do Departamento Estadual de Saúde, o doutor José Bonifácio. E aí eu fiz um novo Código Sanitário. Eu não, a equipe. Você tem que cobrar, você tem que saber o que você está pedindo, você tem que saber fazer aquilo que você está pedindo para ser feito. Quem não sabe, por isso que é interessante ler o meu livro, porque ele é de capítulos, é leve. Quando é que vai ser o lançamento, doutor Jair? Não tem o dia, vai ser na Assembleia, nos mesmos moldes daquele. A próxima vez o senhor vem aqui vai dispor de meia hora do programa. Será bom. Meia hora, tá? Me avisa. Um grande abraço, muito Obrigado obrigado pela sua presença. Prazer em recebê-lo Prazer aqui, grande. doutor Uma Jair, contribuição esse que prazer um dos maiores políticos, do ponto de vista da moral e da ética, que nós sempre defendemos os políticos, está cheio de corrupção, de roubo, de essa sacanagem toda da área política, mas temos ainda políticos do estirpe do doutor Jair. São muito raros, mas ainda existem, né, doutor Jair? Deus ajude que sempre exista. Não, cada vez mais. Não para a gente estar elogiando, mas como um dever de cada cidadão. Exatamente. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.